a minha vida é um milagre de Deus, no sentido pleno da palavra. Eu sou filho caçula. A minha mãe teve 8 filhos. 2 crianças morreram na infância. E quando eu nasci, meus pais moravam na região muito pobre mesmo na época. Para você ter uma ideia, não tinha estrada, não tinha carro, não tinha luz elétrica, não tinha recursos médicos. Quando uma pessoa ficava enferma, ela tinha que ser transportada 40 quilômetros numa padiola, um lençol amarrado num varal. E a minha mãe estava grávida do seu último filho, já no estado adiantado de gravidez, quando ela caiu gravemente enferma. Meu pai percebeu que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros, sendo carregada numa trilha. Então ele mandou chamar o médico, ele veio, examinou e disse: essa mulher não consegue sobreviver. Ela está muito fraca, muito doente, e a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. Então deu o seu veredito. A única chance de salvar essa mulher é sacrificar a criança. Os 2 não sobrevivem. E naquele momento de angústia e perplexidade, a minha mãe, que já era uma mulher cristã, tomou outra decisão. Ela disse: não, eu não vou desistir desse filho, eu não abro mão desse filho. Estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E nesse momento ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu vou consagrá-lo para ti, para que ele seja um pastor, pregador do evangelho. Deus ouviu a minha mãe e eu nasci. Nasci, como você disse, na região rural. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu estava, não tinha escola, a não ser escola primária. Ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. E por providência de Deus, eu que sempre sonhei e gostei tanto de estudar, minha professora que me alfabetizou estava se mudando da região rural para Vitória. Ela me disse: você tem coragem de ir comigo? E eu que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, subi na carroceria de um caminhão. Eu disse para ela: se meus pais deixarem, eu vou. Meus pais deixaram. Isso você tinha 12 anos. Eu entrei na escola com 8 anos. Com 12 anos eu saí. Para você ter uma ideia, com 12 anos eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Com 12 anos eu nunca tinha visto uma parede de televisão. Com 8 anos eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 8 anos eu subi na carroceria desse caminhão e fui parar num dos mais sofridos bairros da Grande Vitória. Dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo. Com muitas lutas, muita escassez, de quase tudo. Mas eu tinha um sonho e queria realizar esse sonho. Mas, curiosamente, o meu sonho não era ser pastor. Minha mãe nunca me contou esse projeto. Eu ia perguntar justamente. Eu acho curioso que a minha mãe era uma mulher analfabeta. Minha mãe aprendeu a ler sozinha numa Bíblia. Mas ela tinha sabedoria. Ela entendia que se ela me contasse essa história, eu seria sugestionado. Então ela nunca me contou. Descansou na providência. Descansou na providência. E o meu sonho de criança era ser político e advogado. Na época, as campanhas políticas se decidiam no palanque, nas ruas, nas praças. Você lembra disso? Eu era apaixonado pelos bons oradores, ficava lá, olhando, observando. E no dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Até o dia que eu estava conversando com um presbítero, muito amigo, e disse para ele assim: depois que eu realizar meus sonhos e ser um advogado, um político, eu quero, no final da vida, entrar no seminário. Quero servir a Deus no final da minha carreira. Esse homem, com muita ousadia, botou o dedo no meu nariz, literalmente, e disse: você quer dar as sobras para Deus. Deus quer você agora, como jovem, com sua força, com sua energia. E aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. Eu saí dali 100% convencido de que Deus me chamava naquele momento para o ministério. Eu trabalhava na Emater, Ministério da Agricultura. Quando eu disse para o meu chefe que estava sendo chamado para o ministério, ele falou: você é maluco, você é doido? Você vai passar fome com a sua família? Você pode ser um grande engenheiro, você pode ter uma carreira brilhante. Eu disse: não, Deus me chamou e eu vou seguir o chamado de Deus. Quando eu fui falar para minha mãe desse projeto, ela disse: meu filho, por esta causa, eu já orava antes de você nascer. Hoje eu sou pastor há 41 anos e eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de ser pastor. Mas, Hernando, você levanta um tema nesse seu testemunho aí que eu acho muito importante, né?
porque nós estamos no Brasil hoje em plena discussão sobre a questão do aborto. E a nossa legislação, ela é contrária ao aborto, mas ela tem justamente as exceções. E uma das exceções é quando A vida da mãe está em risco, né? E a sua mãe, aí pelo fato de você ter um conhecimento de Deus, mesmo sendo analfabeta, ela assumiu esse risco. Como é que você vê esse assunto dentro dessa perspectiva? Você que se ela tivesse seguido a orientação do médico, você não estaria aqui hoje. Estarei aqui hoje fazendo essa entrevista com você. 41 anos de ministério, você não sabe quantas vidas Deus ganhou através da sua pregação, da sua palavra, né? Fala sobre isso, porque esse é um assunto que está no dia a dia nosso. Isso é algo tão tremendo, porque precisa entrar o elemento fé, né, Erivaldo? Porque sem o elemento fé, a decisão da minha mãe foi uma loucura, né? Porque ela estava consciente de uma coisa. Pela ciência, as duas pessoas não podiam sobreviver. Uma tinha que ser sacrificada. Mas quando entra o elemento fé, e por isso nós somos redigidos pela fé, nós cremos na Bíblia, nós cremos nas promessas de Deus, nós cremos no Deus dos milagres, nós cremos que no extremo do homem Deus pode fazer e faz. Então, se tem alguma mãe ou se tem alguma mulher que vive esse dilema, minha palavra é essa: crê em Deus, confia nas promessas de Deus. Esse ser está sendo gerado uma vida muito preciosa para Deus. E pode ser que aquela criança que está lá sendo gerada, que a mãe está pensando em sacrificar essa vida, venha a ser uma pessoa tão preciosa nas mãos de Deus no futuro, para levar tantas pessoas a Cristo. Então, minha palavra é esta: vale a pena confiar em Deus. Deus não desampara aqueles que nele esperam. Eu assisti na semana passada o testemunho de um padre, né? E eu emocionei porque ele é um cristão. Ele fala da história dele, que ele quando nasceu, e foi uma gravidez indesejada, e a mãe dele jogou no lixão. E alguém estava lá no lixão removendo o lixo e o encontrou. E ele então, aquela pessoa tomou, levou para casa, foi à polícia, regularizou a situação, cuidou dele. E ele hoje é um sacerdote católico, né? É uma coisa muito bonita, porque o aborto não é a última saída. Aliás, você escreveu um livro agora recentemente, né, Erivaldo? E é bem específico, bem direto. Esse livro é muito simples, um chamado em favor da vida, né? Aborto, um estudo bíblico em defesa da vida. Porque eu entendo que o aborto não é uma questão política, não é uma questão jurídica, não é uma questão de saúde pública, é uma questão teológica, né? Deus é o dono da vida e somente Ele tem o direito de tirar a vida. E esse assunto a gente precisa discutir mais na sociedade, olhando com sensibilidade para aqueles casos de gravidez indesejada, de estupro, mas há também muitas associações hoje que cuidam dessas mães que têm gravidez indesejada, faz com que a criança nasça, porque há uma fila muito grande de pais querendo adotar filhos. Você preserva a vida, né? E a adoção, eu creio que é também uma bênção de Deus para aqueles pais que não puderam ter filhos.